A nossa história foi muito breve. Assim, tudo que eu vou contar agora aconteceu em 47 dias, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que começou agora, né? A gente se conhece desde os nossos 7 anos, a gente estudou juntos por 8 anos, e aí depois foi cada um pro seu canto. Depois disso, quando acabou o terceiro ano, eu me mudei, fui para Minas Gerais fazer faculdade, ela foi para o Paraná. Quando eu acabei a faculdade, eu fui trabalhar em São Carlos, então fiquei 10 anos fora de Itapetininga. No meio disso, eu tive um relacionamento longo, de 9 anos, e aí eu senti um chamado dentro de mim, assim, que por melhor que fosse o relacionamento, eu não estava com a pessoa da minha vida, com a mulher da minha vida, e que eu precisava encontrar essa pessoa. Foi aí que eu voltei para Itapetininga. Nesse tempo, para todo mundo que eu me apresentava, eu falava que prazer, meu nome é Edson e estou aqui procurando o amor da minha vida. Mas para mim, um pouco antes do nosso reencontro, que aconteceu em julho, eu já estava tendo sinais de que o amor da minha vida chegaria. Sentia que eu não me encaixava com ninguém, que ninguém tinha nada a ver comigo. E aí eu fui num encontro espiritual. Eu tinha ido em um retiro espiritual antes, e aí eu fui em um outro num templo em São Roque. E aí eu fui nessa vivência espiritual sozinha, e veio pra mim um sinal muito forte, assim, de que a minha pessoa estava a caminho, e o porquê que eu não me encaixava com mais ninguém, assim. E aí eu vivi uma cena mesmo, como se fosse um sonho, assim, só que acordada, em que eu me via, eu não conseguia ver a outra pessoa, eu me via olhando para o amor da minha vida. Eu estava deitada numa rede amarela, assim, meio amarelada, com uma parede amarela ao fundo, uma janela, assim, de madeira, e era um lugar que eu não conhecia, tinha umas árvores e tudo mais. O que eu sabia é que eu estava dando uma risada muito genuína e olhando para o amor da minha vida. E aí passou mais um mês, mais ou menos, e eu fui na igreja, numa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e cada quarta-feira eu fazia um nozinho. Numa dessas quartas eu fiz um nozinho que era o nozinho do amor da minha vida, assim. Eu nunca fui muito romântica, mas eu sentia que era o que faltava, assim, pra minha vida ser completa. Eu fiz esse nozinho na quarta-feira com toda a intenção, toda a fé do mundo, e na sexta-feira eu reencontrei o Edson. E aí até que um dia eu tava num bar com minhas amigas, e aí de longe uma menina me chamou, fez sinal assim pra eu chegar perto. Aí a gente tava meio distante assim, eu falei, tá, vou lá. Aí no que eu cheguei, essa menina falou pra mim, oi, você lembra de mim? Aí eu falei, eu deveria? Ela falou, seria de bom tom, e riu. No que ela riu, eu falei, Gabriela, lembrei. E quando eu o vi, assim, ele sorriu pra mim, eu já sabia que, tipo, era ele, assim. Eu não entendi na hora, mas eu fui invadida, assim, por uma sensação muito diferente. Todo mundo fala, né, que quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. E eu sabia. Quando a gente conversou, parecia que o mundo tinha parado ali, assim. Era como se, nossa, a gente tivesse parado, falado pra um amigo que a gente não vê há muito tempo, me conta tudo que eu perdi, sabe, nesse tempo. E era muito tempo, era mais de 10 anos sem se ver, né? Aí eu cheguei, voltei desse rolê, né? A gente não se beijou naquele momento, foi um pouco depois. E eu não tirava ele da minha cabeça. Logo eu, que era super tranquila, não conseguia tirar ele da cabeça. E aí a gente saiu mais uma vez. Quando a gente saiu, eu perguntei pra ele se ele estava traumatizado por conta daquele relacionamento. E ele me falou, não, se eu encontrar o amor da minha vida hoje, eu caso hoje. E eu falei, na hora, então vamos. Tipo, parecendo uma louca, assim. Falei, olha, eu acho que eu tô apaixonada. Segundo encontro, tô apaixonada, só consigo pensar em você. Eu tenho certeza que você é o amor da minha vida. Eu vou casar com você. E eu até brincava com ele. Falava, você vai ver, então você não vai querer casar comigo. Tipo, fazendo apostas, assim, né? E eu falei que eu apostava que se ele quisesse mesmo casar comigo em setembro de 2023, isso era em 2022, em setembro de 2023 eu nunca mais lavaria louça na minha vida, durante o casamento. E aí, como ele não botava fé mesmo, ele apostou. E é uma coisa que a gente fala, que eu garanto que, tipo assim, nunca ninguém vai me ver lavando louça nesse casamento. E era uma coisa que todo mundo ficou surpreso, porque eu não sou assim. Minha família não estava entendendo, ninguém estava entendendo, e eu estava convicta. Tinha falado pra minha afilhada que eu ia casar com esse homem e tava assim, convicta no meu propósito, né? E eu nunca nem imaginei que eu ia casar. E aí durante esse período que eu e a Gabriela, que nós fomos nos conhecendo, ela sempre brincava comigo assim que, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá muito bom. Mas eu tenho certeza que a qualquer momento você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp e vai terminar isso que a gente tá tendo e tal, e vai falar que é porque você acabou de sair de um relacionamento longo, e que é difícil pra você, que você não tá preparado ainda pra se envolver com outra pessoa.
Ele brincou comigo que ele nunca mandaria essa mensagem. E eu falei que ele mandaria e que, por favor, que fosse bem escrita, né? Aí ele me perguntou quando que ele mandaria essa mensagem e eu falei que seria no mês seguinte. Eu abri o calendário e vi que dali a um mês seria dia 6 de setembro. E aí eu falei, não, então você espera, por favor, dia 7, que aí é feriado, eu tenho tempo de chorar em paz. Falei, ah, beleza. Mas depois disso a gente sai à noite pra gente conversar, porque eu não vou mandar uma mensagem, só vou mandar porque você tá me pedindo. Falou, manda mesmo, e eu faço questão que seja bem escritinha essa mensagem. Falei, não, beleza, eu vou elaborar. Brincando, depois disso a gente nunca mais falou disso. E aí a gente continuou ficando e tudo mais, e eu convidei ele para participar desse ritual comigo. E esse ritual tem sempre um tema, né? Nesse caso, não foi planejado, mas o tema era amor. E eu o convidei, e esse ritual acontecia num templo em São Roque. Ele topou, mas falou pra mim que queria se hospedar lá, não queria fazer bate-volta e tudo mais. Quando a gente chegou de carro na frente da pousada, na frente do quarto, eu não conseguia descer do carro. Eu comecei a tremer, querer chorar, porque era exatamente a parede, exatamente a rede. E eu revivi aquela cena, assim, eu só tive mais uma confirmação, né? E eu tava bem convicta, assim, parecia realmente uma profecia. Ela não tinha me contado nada sobre isso e quem reservou a pousada foi eu. E eu não comentei nada com ele, porque eu não queria convencê-lo disso, eu queria que fosse uma coisa que ele também sentisse, assim, sem nenhuma pressão. No dia seguinte, a gente foi pro ritual. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, assim, de longe. E a gente riu junto, a gente chorou junto, a gente gargalhou. E ali eu tive a certeza, assim, que a Gabriela era a mulher da minha vida. Acho que é muito sobre a ausência de dúvidas, assim. Você tem certeza que aquela é a pessoa. E você só sabe. É uma coisa que vem do mais de dentro que dá pra ser, assim. E a gente chorou junto, gargalhou, teve crises de riso juntos, assim. E uma conexão espiritual mesmo, assim, uma coisa de outra vida, assim. Que pra mim veio muito claro que eu poderia descansar nele, assim, sabe? Vinha essa voz pra mim, assim, de descanso no outro mesmo, né? De encontrar alguém e saber que você pode descansar naquela pessoa. E essa vivência espiritual de nós dois foi tão profunda pra mim que a sensação era como se eu estivesse tendo algumas visões do que viria pela frente, assim. Parecia que era Deus falando diretamente comigo. E a gente voltou de São Roque, eu fui viajar com meu pai e ele estava pronto para me fazer um pedido de namoro. Nesse dia, no ritual que nós participamos, o tema, sempre tem um tema, o tema era amor. Eu nunca tinha ido num tema desse. E lá no meio tinha umas pedrinhas de quartzo rosa, que eles deram pra gente depois. Essa pedrinha, ele pegou a dele e mandou fazer uma joia para poder me pedir namoro com a pedrinha que era um colar. Enquanto a Gabriela estava viajando com o pai dela, eu saí para jantar com uma amiga minha e comentei com ela da minha intenção de pedir a Gabriela em namoro. E aí eu falei para ela, eu vou pedir a Gabriela em namoro quando ela voltar dessa viagem, mas o que eu quero mesmo é pedir ela em casamento. Minha amiga falou, mas você tá louco, né? Tipo assim, não tem nem meses que vocês estão ficando, tem o quê? Quantos dias? 20, 30 dias? E aí eu falei, não, imagina, eu não vou fazer isso, eu sei, mas é o que eu queria. E aí lá do nada eu tive mais um insight, assim, eu falei, ele vai me pedir namoro. E aí tava eu, ele e um amigo, e eu falei, olha, vocês estão achando que eu quero namorar, vocês estão muito enganados. Eu não quero namorar, eu quero casar com você. Namorar eu já namorei antes, eu sei que não é nada disso, eu quero casar. E aí ele falou, você quer casar? Demorou então, eu não vou pedir você em namoro. Aí eu fiquei toda arrependida, tipo, perdi o pedido de namoro, né? Ele não vai agora me pedir em casamento. Abortei ali o pedido de namoro, botei na minha cabeça que assim que eu voltasse pra Itapetininga eu ia conversar com os pais dela primeiro, pra ver se eles me autorizavam, né? E aí foi o que ele fez, ele pediu minha mão pro meu pai e pra minha mãe. Minha mãe se emocionou muito, falou que o que ele estava pedindo era realmente a coisa mais importante da vida dela. Meu pai falou que sabia que não ia durar para sempre, que então era bom ele saber que eu estava em boas mãos, me entregar, né, para alguém que ele sabe que ele não vai durar para sempre, assim. E meu pai é o grande amor da minha vida, então foi muito simbólico para mim isso. Foi isso que eu fiz, a gente voltou, eu chamei a mãe dela para tomar um café, a gente conversou bastante, comentei com ela sobre o meu plano de pedir a Gabriela em namoro e contei para ela que eu tinha feito um colar para esse momento, mas que agora que eu ia pedir ela em casamento e não em namoro, esse colar não tinha mais serventia pra gente, que eu queria que a mãe dela ficasse com esse colar. Ela chorou bastante, foi incrível, assim, e até hoje ela usa esse colar, assim, não tira do pescoço. Inclusive é por isso que todos os padrinhos e madrinhas do nosso casamento vão usar um colar de quartzo rosa. E ele veio me fazer o pedido. Só que o pedido foi, assim, totalmente inusitado,
porque ele me convidou despretensiosamente pra gente ir pra São Roque, pra aproveitar que ele disse, aquela vez eu não conheci direito por conta do ritual, né? E aí, quando eu conversei com os pais da Gabriela, era no dia 5 de setembro, uma segunda-feira. Quando chegou no 7 de setembro, a quarta-feira, eu já tinha combinado com ela da gente ir para São Roque, para passar o feriado lá e tal, porque da outra vez que a gente tinha ido não tinha dado tempo de conhecer tudo. Falei, vamos voltar para lá pra gente passar o feriado lá e tal. Eu tinha reservado pra gente a mesma pousada que a gente ficou da outra vez. No que a gente chegou lá, era meio que entardecer, assim, pôr do sol. Ele tinha contratado uma decoradora, estava todo decorado em volta dessa rede, que era exatamente, né, a visão que eu tive. Soltou uma música e me entregou meu celular. Que eu dei o celular na mão dela, tinha uma mensagem lá do WhatsApp minha pra ela. E aí tinha uma mensagem que eu basicamente já decorei, que diz: sim, essa é a mensagem. A que chegaria no dia 7 de setembro, a que terminaria o que nós temos e a que você fazia questão que fosse bem escritinha. Eu tenho certeza de que a essa altura, o cenário à sua volta já acabou com qualquer suspense sobre onde esse momento vai acabar. Mas, antes de chegarmos lá, tem uma parte da mensagem que eu não posso deixar de fora para que essa profecia se cumpra inteiramente. Gabriela, eu acabei de sair de um relacionamento de 9 anos, eu não vou conseguir namorar com você, acho melhor nós terminarmos isso que nós temos. Já posso continuar? Pois bem, até sobre essa parte chata da mensagem você estava certa, e peço aqui licença para ser levemente brega. Eu, de fato, não vou conseguir namorar com você e, de fato, quero terminar isso que nós temos, mas é para dar espaço a algo muito maior. Eu quero passar o resto da vida brindando até vento contigo. Eu quero passar o resto da vida gargalhando contigo, indo dormir levemente desequilibrado só para acordar poucas horas depois e continuar nosso rolê sem mais ninguém do lado. Eu quero passar o resto da vida ao seu lado tendo as conversas que eu sempre quis ter. Formando o melhor casal que existe, os melhores pais que o B poderia ter, a prova de que almas gêmeas existem e a história mais linda que as pessoas já viram e que vão fazer questão de sair contando por aí. Eu sempre soube que te acharia. Talvez tenha duvidado algumas vezes, mas estava disposto a morrer tentando. Obrigado por ter feito a mesma aposta. Obrigado por ter visto antes que eu o conto de fadas que estava na nossa frente, mas mesmo assim esperado para que eu visse com meus próprios olhos. Por fim, essa é a hora que eu preciso de você olhando para mim. Aí eu olhei para ele e ele falou: Gabriela, você quer casar comigo? E eu disse: claro que sim.